dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta com mais um episódio de Ouvicast. O ouvidor pergunta e o especialista responde. Dessa vez tratando de associativismo, e o nosso especialista convidado muito especial é o advogado Paulo Sérgio Marques dos Reis. Paulo, bem-vindo de volta aqui no nosso espaço. É um prazer voltar e participar aqui do podcast e estaria à sua disposição para o que for necessário. Obrigado, Paulo. Paulo, eu lembro que no episódio anterior você falou que tinha duas grandes paixões, além da Heloísa, sua esposa, que é a sua grande paixão, amor da sua vida. Uma era a CAT, nós falamos muito sobre a CAT naquele episódio, e a outra que você falou é uma associação esportiva, o Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual você também já participou ativamente dessa associação esportiva das mais importantes do país. Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência também no associativismo esportivo. O Vasco, hoje eu acho que eu participei um bom tempo aí dentro do seu trabalho, eu fiquei muito vinculado ao Vasco, pelo excesso de processos que o Vasco tinha. Acabava, não tinha como. Tanto que o Paulo Rubens, meu sócio, era conhecido como Paulinho Vasco. Apesar de ser vascaíno, tricolor. Ele nem vascaíno é. Nem vascaíno é, mas ele era chamado de Paulinho Vasco, no excesso de audiência que nós fazíamos. Mas eu comecei no Vasco, eu ganhei um presente de 15 anos de idade, quando eu fiz 15 anos, de ser sócio do Vasco. Meu pai me deu esse título de sócio. A paixão era grande já na época. O português lá de casa fazia questão que a gente fosse vascaíno e seguimos nesse caminho. Depois, após me formar, fiquei participando sempre de jogos, de arquibancada. Você vai conhecendo os advogados. Participei do Itamar de Carvalho, que também é um advogado que milita no seu trabalho. Claro. O João Carlos Ferreira, que foi meu sócio, o Maquieira, que é um... pai de um juiz, né? Oi? O João Carlos Ferreira não é pai do juiz? Não. Então, vamos lá, então vai. Falha do apresentador. Depois veio o Maquieira também, que é um brilhante advogado civilista, que foi procurador da República. Então, eu fui conhecendo eles e eles me levaram para o Vasco. E ali a minha paixão aumentou mais ainda, porque você assumia o lado paixão com a razão. Então, era uma loucura aquilo ali, você tinha que saber se posicionar. Então, foi muito bom para mim o Vasco, profissionalmente, e a relação que eu tive com as pessoas. E dali em diante eu passei a advogar para outros clubes. Hoje eu advogo ajudando o América, e hoje eu não sou mais advogado do Vasco em função de posicionamentos políticos. Acontece. Oi? São coisas que acontecem, naturalmente. Não tem dúvida. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu advogo para a América. Em relação ao associação, eu fui presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do basquete até pouco tempo. Fui auditor do Tribunal da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Quer dizer, participei ativamente, não só no Vasco, mas em função do Vasco, participei de outras associações e tribunais esportivos. Paulo, pouca gente sabe, mas o Vasco tem uma das histórias mais bonitas do final do século passado, que inclusive é retratado na sede administrativa da entidade, que é aquele episódio de atletas negros. Você pode contar essa história para a gente? É muito importante para os jovens de hoje conhecerem essa história. Na verdade, o Vasco começou e ele, para entrar dentro da federação para participar dos campeonatos, o Vasco vinha se apresentando um futebol que mexia com o povo, mexia com todo mundo, que ganhava, começava a ganhar, e aí determinadas posicionamentos da sociedade começaram a bloquear e dizendo que na federação de futebol não podia
entrar quem era negro e quem era ligado ao comércio. E o Vasco tinha isso. Sim. Em função disso, o Vasco sempre foi ligado ao pessoal do comércio, ao negro, abriu as portas para todo mundo. E aí ele se posicionou e não entrou nessa federação. Participou de uma outra federação e começou. De repente, resolveram chamar o Vasco para participar, viram que não tinha mais saída para isso, em função do acúmulo de associados, da forma como o Vasco vinha se posicionando. E aí o Vasco veio para a Federação de Futebol na época, Federação Metropolitana, e aí teve um que eles chamam do jogo do Vasco e América, que é um jogo famoso, que eles chamavam, eu esqueci o nome, como é que eles chamavam o jogo da... Derby? Não era derby que chamava? Não, era o jogo da amizade, um nome assim, que eles chamavam, que era da ligação, que era a volta do Vasco para a federação, em função do jogo Vasco e América. E dali em diante, você vê que o negro foi mais importante para o futebol, era um negócio absurdo a proibição do negro no futebol, e hoje você vê que o maior atleta do futebol mundial É o negro, era o Pelé. nosso Pelé. A importância do Vasco foi muito grande no futebol brasileiro. E principalmente por ser um fato histórico, Paulo, essa história que você acabou de relatar, porque era o início do combate a um preconceito, né? Que existe hoje ainda, e que imagino que na época fosse muito maior, mas se não fosse aquela tomada de decisão do Vasco, muito provavelmente os atletas negros no esporte futebol não chegassem tão cedo quanto chegaram. E continuam sofrendo até hoje. Você vê, lá em Porto Alegre teve posicionamentos ridículos com relação aos jogadores. Há pouco tempo, o próprio Daniel Alves, aí, que era da seleção brasileira, ele foi bater um corno jogando pelo Barcelona, jogaram uma banana para ele, e ele teve a categoria de descascar a banana e comer a banana de casca. Aquilo ali, achei, para mim, aquilo ali foi simbólico, aquilo ali, uma forma de devolver uma agressão de uma forma elegante e educada, né? E mais recentemente também uma outra face dessa triste página é o evento que envolveu o próprio atleta Vinícius Júnior, também na Espanha, recentemente, né, pelo fato dele ser um jogador que gosta de ousar, de ter umas atitudes mais ousadas em campo, gosta de comemorar o gol de forma mais efusiante, e exatamente por isso ele foi criticado, né, isso associando ao tom da pele dele. Ele tem sido muito criticado. Há pouco tempo teve um jogo que estava vendo na televisão, ele foi ofendido o jogo todo, xingado, vaiando. O que ele fez? Ele pegou a bola, fez 3 embaixadas e deu a bola para o companheiro e saiu andando e olhou para a torcida e pronto, a resposta dele com educação e toda a leveza possível. Pois é, mas Paulo, associativismo é um tema que é muito apaixonante e eu percebo que, assim, no teu caso, é um tema que te envolve muito, principalmente pela tua experiência na advocacia. Eu queria que você contasse assim, algum fato marcante que você possa atribuir durante a sua gestão como presidente da ACAT. Consegue lembrar de algo? Mas ligado ao futebol, você diz, ou Futebol? pela ACAT, são posicionamentos políticos da ACAT, né, em defesa do advogado. Isso nós tivemos bastante. Não me lembro aqui uma que possa chamar tanta atenção. Isso foi no final da década de 90, se não me engano, 97 ou 99 que eu fui presidente da ACAT. Presidente, né? Que era uma fase que a Justiça do Trabalho também sofria muito, né, principalmente com os ataques, né, de vamos fechar. Perdemos a associação, perdemos a nossa sala. A sala, verdade. E eu tive a sala que nós tínhamos lá no tribunal, aí na Antônio Carlos, mas eu tive o apoio de uma pessoa que eu não posso esquecer, que foi super importante, que era a procuradora
Regional do Trabalho, que era a Regina Bustos, Sim, e cedeu o espaço da Procuradoria. que era no 10º andar, né? A CAT Exatamente. foi verdade. Isso Nós foi muito. conseguimos, aí, nessa época, pegar uma sala para a CAT. Porque, na verdade, assim, ter um ponto físico do seu trabalho, para a CAT é crucial, né? Porque é a grande referência do advogado naquele momento de sufoco, ou até naquele momento em que ele quer relaxar entre uma audiência e outra, é na sala da CAT que ele vai encontrar essa guarida. Você vê que hoje a CAT está sofrendo muito com isso, em função desse problema que veio da pandemia para cá, que as audiências virtuais, quer dizer, você hoje não tem, agora que vai voltar em função do posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, mas as audiências efetivas da Justiça do Trabalho, aí você provoca que o advogado vá à sede da CAT, vai estar sempre à disposição do advogado. Quando agora, sem isso, sem essas audiências na Justiça do Trabalho, a CAT cai bastante, sofre bastante com a ausência do advogado no seu dia a dia. Perde muito do quadro associativo, né? Apesar de ser advogados, não são muito associados. Lamentavelmente isso. Você vê, no WhatsApp você tem um grupo de advogados, que é o Grupo ACAT. Você tem para mais de 200 participantes. Se você pegar ali daqueles 200 participantes, você tem ali que são 20, são associados, 20, 30 associados da ACAT. E muito, é verdade. Se utilizam da ACAT, lamentavelmente, se posicionam, mas não ajudam a ACAT a tomar a frente e sobreviver da melhor maneira, né? Na verdade, a CAT ajuda o advogado em qualquer demanda que o advogado tenha, mas, em contrapartida, o advogado não reconhece essa ajuda que a CAT é capaz de... Ela ajuda o advogado associado da CAT ou não, ajuda no geral. Isso aí. Antes, se houvesse uma ligação maior, o advogado trabalhista chegasse mais à CAT, contribuísse de alguma maneira, um valor simbólico que tem lá a mensalidade, a CAT seria muito mais importante, ajudaria muito mais, não só o advogado, como o dia a dia para melhorar a justiça do trabalho. Muito bem. Paulo, a gente está chegando aqui no finalzinho de novo desse episódio também. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a sua participação, a sua disponibilidade do tempo aí para a gente conversar sobre associativismo, as tuas paixões, né, Vasco da Gama e Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. E eu queria deixar aqui para você fazer suas considerações finais, amigo. Muito bom, eu achei ótimo. Primeiro, eu fiquei meio preocupado em ter sido convidado, porque eu não me sinto a pessoa indicada para participar efetivamente disso. Acho que tem gente aí com a capacidade maior aí no dia a dia na justiça do trabalho, mas para mim foi importantíssimo para estar aqui ao seu lado e poder, de uma forma ou de outra, contribuir de alguma maneira para o advogado e para o conhecimento do dia a dia do associativismo. Obrigado, Paulo. Para nós foi um prazer e uma honra. Para mim, principalmente, porque eu sou fã, eu digo que você é meu rei, não é à toa. Continua assim. E agradecendo mais uma vez, Paulo, a sua disponibilidade de tempo, a gente encerra aqui esse episódio falando de associativismo com o advogado Paulo Sérgio Marques dos Reis. E eu queria deixar aqui como a gente está em campanha, né, Paulo? Você sabe que a gente está em campanha para participar do Grammy de melhor podcast do universo. Eu queria deixar aqui os versos de uma canção muito famosa, na voz de Zeca Pagodinho, que dizia assim: só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho, lá vou eu. Gente, obrigado mais uma vez. Encerramos aqui esse episódio. Nos vemos no próximo. E não se esqueçam, hein? O podcast está disponível no Spotify, Google Cast, Apple Cast e no canal da Escola Judicial do TRT da Primeira Região no YouTube. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço para todos.